Tem muitas pessoas que não conseguem vender, porque eles não aprenderam a merecer aquilo que eles fazem. Então, muita gente, com certeza você conhece gente que sabe fazer muito dinheiro, mas o tanto que é bom de fazer dinheiro é bom de perder dinheiro. Porque existe uma sabotagem na cabeça dele. Lá no fundo, ele não acredita que ele merece. Porque às vezes a família inteira é pobre. Ele fala assim, cara, mas todo mundo passa dificuldade, será que eu mereço mesmo ganhar tudo isso? Será que isso é pra mim? Aí entra, né, as crenças lá de... Até esqueci o nome. Mas tem um nome isso. Que é a crença de você não ter certeza se você merece aquilo. Se não é muito pra você, entende? E aí, se você chega nesse limite, meu amigo, você pode ter a técnica que for. Você pode ser treinado pelo melhor vendedor do mundo. Não adianta. Não adianta. Eu tive um aluno que ele tinha uma dificuldade muito grande de resultado. Ele era bom, estava ali entre alguns melhores, mas ele não conseguia passar daquilo. E aí ele fez essa imersão com a gente. E foi um dos temas que eu falo lá. Ele identificou que ele tinha uma crença de merecimento. Por quê? Porque ele nunca foi validado pelo pai e pela mãe quando era criança. Então, ele era um bom aluno, ele jogava futebol, ele fazia um monte de coisa, e o que ele ouvia, você não fez mais do que a sua obrigação. Não tinha um parabéns, que incrível, você merece. Nunca ouviu. Ele tinha 31 anos nessa época. Aí ele falou, cara, é por isso. A hora que eu vejo que eu vou dar certo, eu falo assim, não, mas nossa, eu vou lá pro escritório, todo mundo vai me aplaudir. Todo mundo vai querer dar parabéns pra mim, que vergonha. Aí não gosto disso, me sinto mal. Ele não aprendeu a ser merecedor daquilo que ele conquistou. E aí ele tirava o pé, porque ele falava assim, eu vou me sobressair, não quero, deixa o povo aparecer. Então ele não ia, só que era subconsciente. Aí quando ele entendeu isso, ele falou, meu, quer saber? Eu vou. O que começou a acontecer? Ele começou a se destacar muito. Tecnicamente ele já era bom, o que faltava era isso. Aí o gerente dele postou uma foto no Instagram, falando assim, cara, parabéns pelo seu resultado, você tá se tornando número 1 da agência, do escritório todo, tal, não sei o quê. E o pai dele viu. O pai dele viu, comentou com a mãe, não sei o quê. E aí o pai dele chegou pra ele um dia e falou, filho, 31 anos depois, filho, eu vi lá que você tá tendo destaque profissional. E pela primeira vez, o pai dele falou assim, parabéns. Meu, até hoje eu me emociono. Ele falou que ele começou a chorar. Aí ele falou assim, por que você nunca me deu parabéns? É a primeira vez que você tá me dando, eu tenho 31 anos. Aí o pai dele falou, porque eu também nunca recebi. Eu não sabia te dar. E esse menino deslanchou. Ele foi campeão, ele virou líder, tá arrebentando lá no Nordeste, assumiu uma operação inteira. Não foi a questão técnica que fez com que... Ele era Foi a questão emocional. Sabe era uma joia, precisava só lapidar, entendeu? Uma coisa interessante é... no mundo do autodesenvolvimento, a gente fala muito disso, né? Porque tudo vai acabar caindo em pai e mãe, né? E a aceitação ou o perdão faz parte desse trabalho, Sim. né? E a gente fala assim, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam com as armas que eles tinham. Sim. Né? E muitas vezes a gente não entende isso de uma maneira adulta. A gente entende isso de uma maneira infantil. Né? Sim. Os nossos níveis de exigência, a gente tá exigindo um monte de coisa. Mas as pessoas fizeram o que elas podiam com as armas que elas tinham, né? Sem dúvida. E assim, todo pai trauma filho, tá? Mesmo a gente, com todos os conhecimentos que a gente tem hoje, a gente vai traumatizar o nosso filho em alguma coisa. Assim, só que não tem jeito. Mas tudo bem, a gente trata depois. Vai fazer posso dar um exemplo? Eu tenho consciência de um exemplo prático disso que você tá falando. Tá? Minha filha, né? Eu tenho duas, eu tenho a Marcela e a Manu. Por várias vezes eu me vi olhando pra minha filha e vendo alguma situação que poderia talvez ter um risco, mas o risco não tinha acontecido, não tinha nada. E eu olho e falo, cuidado com isso. Pronto. Né? Ali você cria uma emoção, né? Cuidado com isso. Não aconteceu nada, isso é cuidado com isso. De repente você toma um susto, né? Isso passa pra criança. Sim. Aí outro dia a gente tava... Eu não lembro exatamente onde foi que a gente tava, se era em Gramado, se era aqui em São Paulo, né? Aí o Joel tava com o filho dele. Não lembro agora se era o João ou o Pedrinho. Eu não lembro se era o primeiro ou o segundo. Acho que não tinha nascido o terceiro filho dele ainda. E ele pegava o filho dele na mão, com uma mão, segurando 2 pés, e o filho dele de pé em cima da mão dele, e ele fazendo assim com a mão, mexendo a mão. Cara, eu olhava aquilo ali, e aquilo me dava me dava um desespero. E o Joel tava ali passando maior confiança pro filho. Fazendo aquilo. É uma coisa simples, né? Meu pai fazia isso comigo. Desde pequena. Tava passando a maior confiança pro filho. Sim. Fazendo isso com o filho.
Sim. E eu olhando ali, eu morrendo de medo. Então, a gente passa essa confiança, né? Ou medo, né? Ou medo. A gente bateu nisso aqui e você falou que isso pode ser trabalhado. Vamos lá, um passo a passo. Quem não se sente autoconfiante? Quem viu isso aqui, tem gente ouvindo isso aqui e tá falando, e agora? Eu não tenho mais jeito, Dani, ferrou, meu Deus Dani. do céu, tô Pô, com era pra eu 40 aumentar anos minha nas autoconfiança, você jogou minha autoconfiança lá embaixo. Não, vamos resolver, vamos fechar esse ciclo aqui, pra vocês ficarem até o final do podcast. Fecha Vamos esse fechar o ciclo ciclo aqui. Primeira coisa, Dani, você, poxa, campeã de vendas, vendeu milhões, nananã. Grande parte do meu objetivo em estudar tudo isso foi para eu atingir a máxima performance que eu gostaria. E por que eu fui atrás disso? Porque eu sabia que eu também tinha travas. Porque eu sabia que para eu ser campeã, competindo com mais de 1.350 pessoas muito qualificadas, durante um ano, 50 semanas ininterruptas, sendo avaliada por critérios muito difíceis, vendendo um produto muito difícil, eu sabia que não ia ser fácil. Então, ao longo de muitos anos, e durante 10 anos, eu tive vários resultados, assim, não foi só o campeonato, né? Eu fiquei 7 vezes entre as melhores do mundo no ramo de vendas de seguro. Só que eu sempre tive muita clareza de que o próximo passo que eu precisava dar estava em 2 coisas. Em bloqueios que eu tinha que tirar, em conhecimentos que eu tinha que adquirir. Então, sempre o próximo passo do resultado que você precisa, não importa se você ganhou de R$1.000 por mês com venda. Você quer ganhar 2? Você quer ganhar 5? Tem 2 coisas que você precisa fazer. Bloqueios comportamentais e conhecimento técnico sobre aquilo que você faz, excelência no que você faz. Toda vez que você der esses 2 passos, você vai subir algum degrau no resultado, no reconhecimento e onde você quer chegar, sempre. Então, eu ia buscando isso. Por exemplo, no começo eu não tinha gestão das emoções, eu tinha crise de ansiedade quando eu não batia a meta, isso há 12 anos atrás. O que eu entendi? Não tenho maturidade emocional, preciso desenvolver. Eu fui desenvolvendo. Então, tudo que eu tô dizendo pra vocês é de uma pessoa que também precisou superar muitos traumas que todo ser humano tem. Precisou trabalhar isso de uma forma intencional pra chegar onde eu realmente queria, do jeito que eu queria. Dicas práticas. Dani, eu tenho como que as crenças são formadas? Então, como que a gente reprograma uma crença? Primeiro, a gente olha como ela foi criada, como ela foi gerada. Tem 3 maneiras como as convicções são formadas na nossa mente desde que a gente foi fecundado até os 12 anos. Com base naquilo que a gente viu, com base no que a gente sentiu e no que a gente ouviu. Então, basicamente, essas 3 coisas. E tem 2 coisas que impactam isso, que é ou um forte impacto emocional, ou alguma coisa que trouxe um impacto muito grande, ou repetição. Então, viu, ouviu ou sentiu de forma repetida, ou através de um forte impacto emocional. Isso criou um caminho neural na sua cabeça. Então, todo dia eu vendo a mesma coisa. Menino, mas você não dá conta, hein? Mas você é devagar, hein? Mas você só me dá problema, hein? Pelo amor de Deus, não consegue amarrar um calçado. Imagina ouvindo isso repetidamente. Vai criando um caminho neural na sua mente, né? Todos os caminhos neurais de convicções, a gente nasce como se o nosso cérebro fosse uma floresta amazônica sem caminho nenhum. Aí a gente vai começando a construir esses caminhos e essas convicções. Então, viu, ouviu e sentiu de forma repetida. Ou forte impacto emocional. Forte impacto emocional a gente não consegue gerar na gente mesmo. Geralmente é um fator externo. Mas repetição a gente consegue. Então, foi criada uma matriz de como você começa a criar novos caminhos neurais. E começa pela forma como você comunica. Pelo que sai da sua boca. O que você fala fala de forma verbal e age de forma não verbal, é capaz de ou reforçar uma crença impossibilitadora, que é essa, por exemplo, da baixa autoconfiança, ou construir uma crença nova possibilitadora. Então, imagina que você falou a primeira vez, eu sou autoconfiante. E você age como uma pessoa autoconfiante de forma intencional. Talvez você não se sinta assim por dentro, mas você começa a comunicar. Então, a comunicação, ela gera um pensamento automático na mente, que gera um sentimento, que reforça uma convicção e traz um resultado. Sempre. Então, esse sempre vai ser o ciclo. A primeira coisa cuida muito de tudo que você fala. Tudo que você fala tem muito poder. De novo, pegando o mesmo exemplo do que você disse lá, do psicólogo que você leu, qual que é a história que você conta pra você? Porque essa história que você conta pra você é a história que o seu cérebro vai acreditar. E quando ele acredita, ele passa a agir como quem é aquilo. Quero desenvolver autoconfiança. Você precisa começar a reforçar de forma intencional características positivas que reforçam a sua autoconfiança. Eu sou autoconfiante, eu sou corajoso, eu sou capaz, eu sou resiliente, eu sou inteligente.
Mesmo que você não acredite nisso no começo, mas você fala, de preferência olhando pro espelho. E você vai fazer isso como? De forma repetida, de forma consistente. Repetida, consistente. No começo, seu cérebro vai dar risada de você. Você tá criando um novo caminho dentro da floresta com a sua foice, vai tirar um mato aqui, outro ali, outro ali. Só que fazendo isso de forma repetida, você vai começar a construir um caminho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Daqui a pouco você foi pro caminho, ele já tá ali um pouquinho pavimentado, a terra já tá batida, já não tem mais tanto mato na frente. No outro dia você vai chegar uma hora que já tem uma estrada asfaltada, você vai de moto a 100 por hora.